hoje o quanto Deus vai marcando as nossas vidas, a nossa história, a nossa jornada e a nossa caminhada. A minha caminhada no Evangelho, igreja, não começou há 10 anos atrás. A minha caminhada na igreja começou quando eu tinha 5 anos de idade. Aleluia. Ali eu comecei a conhecer a Cristo. E o Senhor Jesus, que eu me lembre dessa jornada, lá quando eu tinha 5 anos de idade, era uma luta, era uma prova que nós vivíamos dentro da nossa casa. Era o vício da cachaça, era a traição do meu pai, era a minha mãe sofrendo com várias dores em seu corpo, ali toda dilacerada, traída, humilhada, era briga, era discórdia, e minha necessidade de alimento das coisas. Minha irmã a minha irmã caçula com alguns anos de vida, alguns meses, nem anos, alguns meses de vida, eu tinha 5 anos. Hoje o Senhor me trouxe isso à memória, e ali minha mãe começou a frequentar um templo cristão, um templo evangélico, e ali ela começou a conhecer a Cristo, e ali houve guerra dentro daquela casa. Quando ela começou a conhecer a Cristo como seu Salvador, que Cristo tinha um caminho novo para ela, que Cristo tinha algo novo para ela, ali houve guerra. Eu lembro que no dia do batismo dela, meu pai queria matar minha mãe, porque não queria que ela batizasse, mas minha mãe se batizou. E eu lembro que naquela época, o que marcou a minha jornada, a minha trajetória com o Senhor Jesus, foi na escola bíblica dominical. Aquela professora foi uma mulher usada por Deus, foi uma mulher instruída pelo Espírito Santo de Deus, na presbiteriana renovada. Ali todos os domingos de manhã, nós ia para a escola bíblica dominical, e ali ela levantou uns brinquedinhos, masculino e feminino, colocando ali, e eu imagino que todos nós iríamos receber. Mas quem não faltasse do estudo bíblico, todos os domingos, aquele bonequinho ia caminhando. Então cada domingo que a gente ia caminhando, e quem chegasse primeiro, não faltasse nenhum culto na escola bíblica, não faltasse nenhum estudo bíblico, ganhava no final aquele brinquedo. Então a gente tão pobre, mas Deus ele usa a circunstância para ganhar a gente, para marcar a nossa história. Aleluia. Então naquele momento ali, todos os domingos, eu sentava no meu coração de estar ali. Eu passava a semana toda esperando esse momento, para estar ali, para que quando chegasse o final, eu ganhasse aquele presente. Todo mundo, eu fiquei pensando hoje, gente, mas que bobeira essa de criança. Todos nós ia ganhar, aquilo era para nós, mas era um incentivo para nós estar ali, e foi algo de Deus, para que eu me lembrasse quando eu comecei a conhecer a Cristo, a conhecer o Deus que me salvou há 5 anos atrás, dentro do ventre da minha mãe. Quando eu completei 13 anos de idade, antes da separação do meu pai, a gente adolescente já queria sair para as praças, e aí a gente ficava na creche, antes dos 13 anos ficava na creche, e tinha ido da catequese, eu ia na catequese, e na catequese eu ficava ali, não cheguei a fazer a primeira comunhão, não cheguei a fazer nada disso. E aí quando chegou assim, a pré-adolescência, juntava com as outras pessoas da mesma idade, dizia nós que ia para a missa. Eu não sei se é do tempo de vocês, se já aconteceu isso, mas eu me senti no coração de dar esse testemunho para vocês aqui nessa noite. E nós ia para a missa, e aquilo me deu uma revolta muito grande, não da missa em si, porque aqueles adolescentes que estavam comigo, nós ia para a missa, dizia nós que ia para a missa. Eu não sei se é providência divina, eu não sei o que era o plano de Deus. A gente chega, hoje não acontece isso, eu acho que não. Chegava na porta da igreja, pegava aquele folhetinho que dá na igreja, na hora da missa, para a gente acompanhar aquele culto. Aí o que nós fazíamos? O que os adolescentes
Evaldo fazia? Pegava aquele papelzinho, dobrava e colocava no bolso. Ao invés de ficar assistindo o culto, não, assistindo a celebração, nós ia para a praça. E na praça ficava ali. Quando chegava em casa, entregava para o pai e para a mãe como foi na missa. E aquilo me deu uma revolta, eu não entendia. Eu falei assim, não vou ficar fazendo isso não. Eu não sei, eu falei assim, eu não quero isso na minha vida não, eu não vou mais. E eu não sei se foi providência divina, eu creio. Eu achei muito errado o que nós estávamos fazendo. Eu não concordei com aquela atitude. Eu falei assim, não, isso não é participar. Então eu não vou vir mais. Então eu não resolvi, ou eu venho e assisto, ou eu não venho. Então eu decidi, não sei, providência divina, decidi não participar mais. Porque eu achava muito errado o que as pessoas um pouquinho acima da minha idade faziam. E às vezes a gente estava junto ali porque a gente era menor, estava acompanhando eles, então tinha que fazer o que eles queriam. Então me cortei disso. E aí logo em seguida os meus pais veio a separar. E quando os meus pais separaram, para a honra e glória do Senhor, a gente descobriu esse ministério chamado Quadrangular. E na Quadrangular, todas quarta e sexta-feira, alguns lugares ainda tem ainda, lá na nossa cidade tem, aqui não tem por falta de a cidade, local, por falta de pessoas para estar participando. Mas tinha campanha de manhã, à tarde e à noite. Quem não pudesse ir à noite ia de manhã, quem não pudesse ir de manhã ia à tarde. Tinha um ministro, não era o pastor que fazia os 3 cultos, mas tinha as pessoas responsáveis ali para ministrar essa campanha. Então a gente ficou sabendo dessa igreja que tinha essas campanhas, e a gente passando muita luta, muita dificuldade, e nós começamos a frequentar todas as quartas. Eu já trabalhava com a minha mãe, ajudando ela a lavar e passar no hotel que ela trabalhava. E a gente tinha que tomar ônibus, em vez de nós descer no nosso ponto, todas quarta e sexta-feira, nós descia próximo da igreja, ficávamos ali ouvindo, assistindo os cultos. Terminava uma campanha, iniciávamos outra campanha. Eu gosto muito de campanha, porque eu fui doutrinada fazendo campanha, porque através da campanha, através de ouvir a palavra de Deus. E ali eu fui crescendo dentro do Evangelho e conhecendo a Cristo. Aleluia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, são experiências que o Espírito Santo trouxe na minha memória, e muitas outras experiências que nós foi vivendo ao longo dessa jornada aí, na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu sei que cada um de vocês tem experiência com Deus. Eu sei que vocês, no momento certo, o Espírito Santo vai dizer para vocês as experiências, o que marcou você quando você começou a sua jornada com Cristo. E a palavra do Senhor nos falou no domingo, até a velhice, Ele é o mesmo Deus que estava comigo lá naquela estudo bíblico, quando eu tinha 5 anos de idade. Ele disse, eu não mudei, eu continuo o mesmo. Aleluia. Lembra de todas as coisas, da tua trajetória, das lutas que você passou, das provas que você enfrentou, junto ao lado da sua mãe, da sua família. Eu sou o mesmo, e eu estou com vocês ainda hoje, eu cuido de vocês hoje. Então, igreja, quando estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, permita o Espírito Santo te mostrar algo, aonde Deus operou um milagre na tua vida há 10, a 15, a 20, a 30, a 40 anos atrás. Permita que Deus te mostre, para você saber que Ele ainda continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus do capítulo 13, do versículo 8 de Hebreu, que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Nós não permanecemos na igreja em que nós começamos, porque no lugar que a gente ia, a igreja era próximo da nossa casa. Na minha casa nós somos 4 irmãos, situações difíceis, meu pai na cachaça, minha mãe sozinha trabalhando, lutando. Então, para nós ir, quando a igreja mudou de local, ficou muito longe, então era difícil para minha mãe estar acompanhando os cultos. E aí passou-se uma temporada, a minha mãe fora dos caminhos do Senhor, e ela sofreu horrores, mais ainda longe dos caminhos do Senhor. Mas aí o tempo passou,
Daí mais 7, 8 anos, Deus nos mostra um novo caminho. E nós estamos hoje, eu e minha mãe, nós estamos firme e forte, meu pai também, buscando e adorando o Senhor. Amém? Amém. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 7. Nós estamos diante de um Deus que faz maravilhas, que opera milagres, que cura, que liberta e que transforma. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 7. Amém, igreja? Amém. Achou, Arquitéria? Sim. Então assim vai dizer a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, como vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, alguns dias atrás o Senhor me entregou esta mensagem. E hoje, ó Deus, eu sou grata ao Senhor por poder, Senhor, ministrar ao teu povo, que chama o Senhor pelo nome. Pai, que esses versículos que serão lidos da agora em diante, e os que já foram lidos, ó Deus, venha trazer cura, restauração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Igreja, o milagre da ressurreição. Muito se fala das 7 maravilhas do mundo, porém queremos falar das 7 maravilhas da ressurreição. Eu tenho 7 pontos que a palavra de Deus me concedeu, 7 maravilhas da ressurreição de Jesus, porque ali foi maravilha. Não tem nenhuma maravilha nesse mundo que é a maravilha da ressurreição de Cristo. Se tem alguma coisa, eu desconheço, porque não existe. Por causa da ressurreição é que nós estamos aqui. Por causa da ressurreição, nós também ressuscitará naquele grande dia. Se nós continuarmos firmes e reinaremos com Ele em nome de Jesus. Primeiro ponto, as maravilhas, remoção, a maravilhosa remoção da pedra. O túmulo estava selado e guardado por soldado, mas a pedra foi removida. O anjo do Senhor é mais poderoso do que qualquer outro poder. A pedra foi uma das maravilhas ali da ressurreição. Não foi aquela pedra ser removida. Aquela pedra era muito grande, ela era muito pesada. Além de ter aquela pedra em frente ao sepulcro de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles colocaram guardas também ali. Mas quando Deus quer fazer algo na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para falarmos com o Senhor fala conosco. E a Bíblia diz para nós no último culto que há um versículo: nós somos mais
nós somos mais valorosos para o Senhor do que, deixa eu voltar aqui que eu vou ler, oh meu Pai, nós somos, assim diz a palavra, nós somos superiores às aves do céu. Então, como mais superiores, para nós ter certeza que nós somos superiores às aves do céu, quando nós falamos um com o outro, Deus nos ouve e atende. E não foi diferente, porque a palavra do Senhor, ela não faz curva, ela é uma aliança, ela vai concretizando culto após culto. Então, cada momento que nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor vai nos mostrando, vai ligando, vai confirmando a vontade dEle. Então, quando a verdade do versículo que nós lemos, que nós somos superiores às aves do céu, porque Deus ouve e atende-nos, segundo a palavra dEle, que aquelas mulheres, ao caminhar, indo até o sepulcro, diz a palavra que elas começaram a falar uma com as outras. E Deus ouviu. E Deus atendeu. Então, Deus ouviu a voz daquelas mulheres e enviou o anjo dele para remover a pedra. Diga glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Quer ver? Eu vou voltar aqui no versículo. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e ouve. Aquelas mulheres temiam a Deus, elas temiam ao Senhor. Então ela estava conversando e falando, e Deus lá do céu ouviu o que elas estavam falando, o que elas estavam conversando, e enviou o anjo dele para poder remover a pedra, não para Jesus sair. Jesus já não estava lá dentro. Deus enviou o anjo para remover a pedra na cabeça das mulheres. Elas iam lá embalsamar o corpo de Jesus. E elas conversando, quem estava ouvindo? O nosso Deus ouvindo, como Deus está ouvindo este culto aqui nesta noite. Está ouvindo a nossa reunião, está atento ao que nós estamos pregando. E Deus enviou o anjo para remover as pedras, porque o que elas iam fazer não ia acontecer. E elas tinham que ver que o corpo de Jesus já não estava lá dentro. E elas estavam se perguntando quem removeria as pedras, porque as mulheres eram fracas, não fraca de espírito, não, era fraca porque a pedra era muito grande, não tinha pessoas, tinha que ser muitas pessoas, muitos homens fortes para poder remover a pedra. Então ela estava conversando e o Senhor enviou um anjo para poder remover a pedra. Então essa é uma das maravilhas, além da ressurreição, das maravilhas da ressurreição de Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículo 2 vai dizer: e acharam a pedra do sepulcro removida. Então quando elas chegaram lá, aqui no Evangelho de Lucas, elas já encontraram a pedra removida. O que elas pensavam que ia ser dificuldade, que elas iam ter dificuldade para resolver, quando elas chegaram lá, já estava resolvido. E o que eu entendo aqui, aquilo que nós achamos dificuldade, quando chegar o momento, quando chegar a hora, já vai estar resolvido. Aleluia! Glória a Deus. Já vai estar resolvido. E aí, também, em Marcos capítulo 16, versículo 3 e 4, e dizia umas às outras, lá no Evangelho de Marcos: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Lá em Mateus 28, 2, e eis que houvera um grande terremoto,
porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Lá em João 21, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Se eu fosse colocar essas palavras em ordem, primeiro nós leríamos Marcos, aonde Marcos conta que ela estava caminhando e começaram a conversar, e depois os outros versículos na sequência. Amém? Amém. O anjo do Senhor é mais poderoso que qualquer outro poder, irmão. Quando Deus manda um anjo, gente, olha o que acontece, em Mateus 27:66, e indo eles segura o sepulcro com guarda selado a pedra, mas não impediu os anjos do Senhor. Quando elas foram até o sepulcro, olha, você vê como o anjo do Senhor é poderoso. A pedra estava lá, selando o sepulcro, guarda estava lá, mas isso não foi páreo para o anjo do Senhor. Mateus 28, versículo 2: e eis que houver uma grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, sucedeu, pois que naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial do Assírio a 185.000 homens deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Um anjo do Senhor. Quando Deus manda o anjo, irmãos, não tem capeta, não tem demônio. Lembra também do anjo, eu vou parar por aqui, deixar os outros para o próximo culto. Lembra quando Deus enviou o anjo de recado, Gabriel, oh meu Deus do céu, esqueci o outro nome. Fala outro nome para mim, gente. Os dois anjos. Miguel. Deus mandou Gabriel entregar o recado para Daniel, porque tudo com El, né? Para Daniel, os demônios barraram o recado de Deus para Daniel, a resposta, lá quando Daniel fica 21 dias orando a Deus, quando dá o cabo de 21 dias, Deus fala assim: ô Miguel, vai lá Miguel, o negócio tá, eu já mandei a resposta para Daniel, desde o primeiro dia que ele orou, e as mesmas orações continuam subindo aqui, e Deus manda o anjo. De repente o anjo chega lá com a espada desembainhada, destrói as forças malignas, volta para Deus, e o recado chega a Daniel. Então assim, irmãos, quando Deus está no controle, pode conversar, pode orar ao Senhor, lê a palavra, busque a Deus. Se puder sentar, conversar com alguém, falar com Deus, convidar alguém para orar, lembra que o Senhor está atento, e pode ter certeza, da mesma forma que essas mulheres, no meio do caminho, conversando, e quando elas chegaram lá, já encontraram a pedra removida. Irmãos, é o que Deus faz na nossa vida também nos dias de hoje. Coloque-se de pé no nome de Jesus. O tempo já não me permite mais continuar, mas no próximo culto nós continuaremos no nome de Jesus, porque Deus tem muita coisa a falar conosco ainda nesse tempo. Deus quer nos usar muito, Deus quer falar muito conosco, Deus quer nos transformar, porque Ele quer que nós sejamos purificados pela palavra. Deus quer que nós sejamos curados pela palavra. Ó Deus de maravilha, ó Deus de glória, nesta noite, meu Pai, eu sei que cada dia que passa, ó Pai, o tempo tem sido corrido, mas graças a Deus, o Senhor tem nos concedido a graça de, ainda nesse tempo corrido, de nós tirarmos um tempo para adorarmos o Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. Meu Deus, como o Senhor falara conosco nesta noite. Meu Deus, quero eu ter mais oportunidade, quero eu me colocar mais na presença do Senhor e ouvir mais a voz do Senhor. Quero eu ser mais usada na presença do Senhor.
Deus de glória, Deus de maravilha. Aqueles que não pôde, ó Pai, estar aqui nesta noite, eu não sei o motivo, mas o Senhor conhece. Eu não sei a situação, mas o Senhor sabe. Eu entrego eles, todos eles, nas tuas mãos. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos, desanimados, decepcionados. Pai, em nome de Jesus, como nós temos, ó Pai, muitos testemunhos para dar para o Senhor, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar cada um deles nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos orar em favor dos dizimistas.